tudo sobre últimas de mercado, bastidores, Renato Gaúcho fechado com o Vasco. Falar sobre a nossa paixão. Então vamos aos destaques. O tema principal é a apresentação do Renato Gaúcho e os desafios que o novo treinador tem pela frente. Não falo só dos jogos, mas de recuperar jogadores importantes e dar qualidade técnica e tática ao nosso elenco. Vamos debater tudo isso e muito mais agora? Então já chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo é muito importante, gente, para o nosso canal. Se tiver a função hype o nosso vídeo, manda para geral, compartilha e, claro, se você é novo, se inscreve aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Bom, começa hoje a terceira passagem, a nova era, do técnico Renato Gaúcho no comando do Vasco. Ele chega ao Vasco depois de 18 anos, a última passagem dele foi em 2008, no ano em que o Vasco teve o primeiro rebaixamento. Era ele o técnico naquele fatídico jogo diante do Vitória, em São Januário, numa campanha de reta final, em substituição ao Tita. Ele chegou e não salvou o Vasco. Vasco que tinha Edmundo, Odivan, Pedrinho, dentre outros jogadores, né? Mas aconteceu o rebaixamento naquela oportunidade. Óbvio que a gente está falando de 18 anos, de um treinador que naquela época tinha apenas 7 anos de início de trabalho. O tempo passou, os números e conquistas vieram para qualificar o Renato Gaúcho, que em determinado momento, até recente, chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Mas vamos falar sobre a chegada do Renato, que vem junto com 2 auxiliares importantes. O Marcelo Salles, que já trabalhou no Vasco, inclusive, sendo auxiliar técnico do Joel Santana, e também o Alexandre Mendes, outro que já trabalhou no Vasco, mas só que trabalhava na função anterior que ele exercia, que era de preparador físico. 2 jogadores importantes, são 2 profissionais importantes que vão ajudar muito os jogadores na parte tática. São eles que mais comandam o dia a dia. Só que o Renato tem algumas funções, alguns desafios que são importantíssimos pelo caminho, gente. E aí eu quero dividir com você, torcedor, porque o Renato Gaúcho tem... Eu vou listar aqui alguns desafios na minha avaliação. Espero que você escreva aí também nos comentários para a gente debater. Ele vai ser apresentado hoje, estaremos lá ao vivo, hein? A partir de 1h30 da tarde está prevista a apresentação do Renato Gaúcho. 1 da tarde a gente já abre a nossa live, por isso que o nosso Na Conta Catel hoje vai para as 6 horas. Então, programação, café agora, você está curtindo. A apresentação do Renato ao vivo a partir de 1h da tarde, deve rolar por volta de 1h30. E 6 da tarde, o nosso Na Conta Catel. Bom, Renato Gaúcho tem alguns desafios pela frente. 1. Mexer com o vestiário e transformá-lo numa unidade em prol do Vasco da Gama. Ou seja, o vestiário não pode ter grupos, o vestiário não pode ter cisão, ter uma unidade em busca de grandes resultados. Recuperar a autoestima, o moral de alguns atletas que anda bem em baixa. Vamos pegar o time titular? Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira, cotado para ir para a Copa do Mundo, não atravessa bom momento desde o ano passado. Levou uma dura de integrantes da torcida do Vasco, uma dura em virtude não só da postura dele, não no futebol, mas a postura dele dentro de campo contra o Santos, né? A demonstração dele de querer seguir no Vasco, mas é um jogador importante. O próprio Lucas Piton jogou bem contra o Fluminense, jogou mal na segunda partida, mas não é ainda nem sombra daquele Lucas Piton que um dia chegou a ser cotado para jogar na Europa, por ter cidadania italiana. Acalmar o Barros, posicionar o menino, para que erros como ele protagonizou contra o Fluminense, contra o Corinthians na decisão da Copa do Brasil, sejam minimizados. Óbvio que alguns erros vão acontecer, mas assentar. Recuperar o Cuesta, zagueiro importante. Quem sabe não se torne um líder
como foi Kahneman, por exemplo, no Grêmio, na sua passagem mais vitoriosa dele no Clube Gaúcho. Avançando, melhorar a qualidade técnica do Andrés Gomes, que é muito veloz, no X1, num contra um, é muito bom, porém na finalização deixa muito a desejar. Fazer trabalhos técnicos ao longo desse tempo de contrato. O Renato vai ter contrato com o Vasco até dezembro desse ano, sem multa rescisória, o que eu acho sensacional. O treinador, se não tiver resultado, for mandado embora, ele não pode ser premiado com multa, que é o que acontece, é uma prática do futebol. Mas recuperar e dar qualidade ao potencial do Andrés Gomes, recuperar o Nuno Moreira, que despencou de aproveitamento, de desempenho desde o ano passado, dar moral, qualidade para os dois atacantes, Brenner e Spinelli, são os nossos homens-gol, aqueles caras que vão ter a referência, vão ser os caras responsáveis por fazer os gols. Pegar o Inestrosa e encaixá-lo dentro do Vasco, porque é um jogador importante, custou 30 milhões de reais ao Vasco. Então, assim, há trabalhos individuais, há desafios individuais importantes para potencializar o coletivo. Só que existem outras coisas a se fazer. Por exemplo, trazer opções táticas ao Vasco da Gama, variações, colocar as peças nos seus devidos lugares. Zagueiro é zagueiro. O meia é o meia, quem pensa o jogo, quem constrói o jogo. Os volantes aparecem, mas não são funções vitais num time. Os atacantes precisam ser cada vez mais agudos, mortais, letais contra os adversários. Apresentar jogadas ensaiadas, que o Vasco não apresenta há algum tempo. E tudo isso tem pela frente um calendário pesado. Palmeiras é o primeiro desafio do novo trabalho do Renato Gaúcho. Em casa, ok, mas é o Palmeiras, é o Lanterna Vasco contra o Palmeiras. Aí os desafios, se concluídos com êxito, o Vasco tem aí a missão, Renato Gaúcho, de tirar o time da parte de baixo da tabela e devolvê-lo à primeira página, que é o seu lugar. E o Renato tem feito isso nos últimos anos, à exceção de 2024, que ele fez uma campanha muito ruim no Grêmio. Em todas as outras edições, nos últimos 10 anos, comandando o Grêmio, Flamengo e Fluminense, a pontuação do Renato, o aproveitamento sempre acima de 50%, o que entrega uma primeira página de Campeonato Brasileiro, disputa de Copas. São desafios que o Renato tem pela frente. Depois do Palmeiras, Cruzeiro fora de casa, Fluminense, Clássico e Grêmio em casa, os 4 próximos jogos do Vasco da Gama. Quinta fase da Copa do Brasil somente no final de abril, assim como a Sul-Americana, que vai ter sorteio nesse mês de março e começa em abril. São os 3 grandes desafios. Campeonato Brasileiro, subir o time, Copa do Brasil, quinta fase, e também Sul-Americana, fase de grupos, avançar, fazer o Vasco avançar. E até a Copa do Mundo, esse trabalho precisa já gerar frutos, porque até a Copa do Mundo vai ter rolado toda a fase de grupos da Sul-Americana, já vai ter rolado a quinta fase da Copa do Brasil, já vai ter rolado quase todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 18 rodadas. Então, assim, futebol é o calendário insano, mas o Renato, com toda a sua experiência e qualidade, tenho certeza que nos dará dias mais tranquilos. Eu levo fé. Fábio, era o teu nome preferido? Não significa nada. Se o Arthur Jorge o fosse, não significa que o Renato Gaúcho não tenha qualidade. E tem muita. Fala a linguagem do jogador. Abraça, estilo paizão. E nesse momento, precisa. E de um vestiário muito melhor. Boa sorte, Renato. Seja muito bem-vindo na sua terceira passagem. A primeira 2005 e 2006 e a segunda 2008. Agora vamos escrever um novo capítulo. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos juntos ao lado do Vascão da Gama. E não esquecem, 13h, direto do CT Moacir Barbosa, estaremos juntos para contar
a apresentação do Renato e às 6 o nosso Na Conta KTO. Tchau! Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama. Renato Gaúcho é o novo técnico do Cruz Maltino. Depois de 3 propostas, enfim, houve um acordo entre as partes. O Vasco vai desembolsar quase R$1.700.000 por mês, entre salários para ele e todos os seus auxiliares. Contrato até dezembro de 2026, a pedido do Renato Gaúcho, nenhum pagamento de multa, nem para o caso de demissão, nem para o caso de pedido de saída. Tem sido uma praxe do Renato Gaúcho em seus clubes, para onde ele vai, ele pede para que não seja colocada a multa. Foi dessa maneira que ele deixou o Fluminense recentemente. O Vasco vinha tentando fechar com o Renato em cifras inferiores. Primeira proposta de R$1.200.000 por mês, algo que Fernando Diniz e seus auxiliares recebiam. Expectativa de que o Renato já esteja no centro de treinamento do Vasco nessa quarta-feira para iniciar a preparação do time que enfrenta no dia 12 de março o Palmeiras em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. De agora, você sabe, o Irã começou uma grande guerra por lá e tem atacado uma série de países vizinhos, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, entre outros. E nas últimas horas, por exemplo, a Federação do Catar paralisou todas as competições do país por tempo indeterminado. A ideia é que não exista o risco de, durante um jogo de futebol, cair um míssil, uma bomba ou algo do tipo. Em todos esses países há uma série de preocupações, as pessoas têm ficado em casa. E diante desse cenário, a primeira saída confirmada foi a do Lucas Veríssimo. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na noite dessa terça-feira. Então, para que esses jogadores que estão deixando de jogar futebol por lá, por conta desse conflito, consigam sair, vai haver uma necessidade de autorização por parte da FIFA. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, anos atrás, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você está sonhando com a contratação de algum atleta da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar ou qualquer coisa do gênero, não deve acontecer tão rápido, se é que isso vai acontecer, embora existam diversas boas opções. Cheguei a falar, por exemplo, sobre o Campeonato Qatari paralisado. Por lá jogam Firmino, Roger Guedes, Wesley, Gabriel Pereira, Giovani, entre outros.